Vocês não me convidaram. Porque meu filho mentiu para mim. Dona Vera estava em casa, sozinha num sábado à noite, quando abriu o Facebook e viu a foto. Era uma festa. Muita gente, decoração bonita, mesa cheia de comida. E no centro da foto, sorrindo, estavam o filho Marcelo e a nora Tatiana. A legenda dizia: comemorando os 40 anos do meu amor. Que noite maravilhosa. O coração de Dona Vera parou. Festa? Que festa era aquela? Marcelo tinha dito que tinha cancelado a festa de aniversário dele, que não ia ter comemoração, que estava muito trabalho, muito cansado, que ia fazer algo simples no domingo com ela. E agora estava ali, naquelas fotos, numa festa enorme, cercado de amigos e família, sem ela. Foi nesse momento que Dona Vera entendeu. Não tinha sido cancelada. A festa tinha acontecido, só que ela não tinha sido convidada. A própria nora tinha mentido para ela não ir. E quando Dona Vera decidiu aparecer naquela festa, mesmo sem ser convidada, o que aconteceu mudou aquela família para sempre. Fique até o final dessa história para entender como uma mentira sobre uma festa destruiu uma relação entre mãe e filho. E depois me conte nos comentários. Você já foi excluído de alguma festa da família? Dona Vera tinha apenas um filho, Marcelo, de 40 anos. Ela o criou praticamente sozinha. O pai dele, seu Jorge, era caminhoneiro e passava mais tempo na estrada do que em casa. Morreu num acidente quando Marcelo tinha 22 anos. Desde então, era só mãe e filho. Dona Vera trabalhou como auxiliar de limpeza em escolas a vida inteira. Acordava cedo, voltava tarde, sempre cansada. Mas nunca reclamou. O dinheiro era pouco, mas deu para criar o filho com dignidade. Marcelo estudou, se formou em contabilidade, conseguiu um bom emprego. Aos 35 anos, Marcelo conheceu Tatiana numa festa de trabalho. Ela era secretária executiva, bonita, bem vestida, de família com dinheiro. Marcelo se apaixonou rapidamente. Começaram a namorar e em um ano já estavam casados. Dona Vera percebeu desde o começo que Tatiana não gostava dela. Nos primeiros encontros, a moça mal falava com ela. Respondia com monossílabos, olhava para o celular, enquanto Dona Vera tentava puxar conversa. Quando Dona Vera oferecia ajuda com alguma coisa, Tatiana recusava de forma ríspida. No casamento, Dona Vera se sentiu deslocada o tempo todo. Era numa chácara cara, com mais de 300 convidados. A família de Tatiana era grande, rica, barulhenta. Dona Vera ficou sentada num canto com as poucas amigas que tinha levado, vendo todo mundo se divertir menos ela. Tatiana nem chamou ela para tirar foto. As fotos oficiais eram só dos noivos com a família de Tatiana. Dona Vera só apareceu em 2 fotos que Marcelo insistiu. E mesmo assim, Tatiana fez cara de contrariada. Depois do casamento, as coisas pioraram. Marcelo e Tatiana compraram uma casa num condomínio fechado. Casa grande, bonita, com 3 quartos e piscina. Dona Vera ia visitar de vez em quando, sempre avisando antes, sempre levando alguma coisa. Mas sentia que não era bem-vinda. Tatiana sempre tinha cara de quem estava incomodada. Atendia a porta com aquele olhar de "O que você quer aqui?". Deixava Dona Vera na sala enquanto ficava no quarto ou na cozinha. Mal oferecia um café. Marcelo não percebia, ou fingia não perceber. Quando a mãe tentava comentar algo, ele dizia que ela estava exagerando, que Tatiana era assim mesmo, meio fechada, mas não tinha maldade. Dona Vera tentou criar vínculo. Ofereceu para ajudar quando Tatiana ficou grávida. Disse que poderia fazer comida, ajudar com o bebê, o que precisassem. Tatiana recusou tudo. Disse que ia contratar babá, que não precisava de ajuda. Quando o bebê nasceu, um menino chamado Gustavo, Dona Vera ficou emocionada. Era o primeiro neto. Foi visitar na maternidade, levando presente. Tatiana mal agradeceu. Pegou o presente, colocou de lado, nem abriu na frente dela.
Nos primeiros meses de vida do Gustavo, Dona Vera tentou visitar várias vezes, mas Tatiana sempre tinha desculpa. Que o bebê estava dormindo, que ela estava cansada, que não era boa hora. Marcelo concordava com a esposa, dizia que realmente era melhor não incomodar. Dona Vera foi entendendo aos poucos. Tatiana não queria ela perto. Não queria que ela se aproximasse do neto. Não queria que ela fizesse parte daquela família. E o pior, Marcelo estava deixando acontecer. Preferia agradar a esposa do que defender a mãe. Toda vez que tinha que escolher entre as duas, escolhia Tatiana. Passou 1 ano, 2 anos. Dona Vera via o neto de vez em quando. Sempre visitas curtas, sempre com Tatiana controlando tudo. Não podia pegar o menino no colo sem permissão. Não podia dar comida, não podia dar presente sem antes perguntar se podia. Era como se ela fosse uma estranha, uma visita inconveniente que era tolerada só porque Marcelo insistia. E aí, chegou o aniversário de 40 anos do Marcelo. 1 mês antes, ele ligou para a mãe e comentou que Tatiana estava organizando uma festa. Disse que ia ser grande na casa deles, com muitos convidados. Dona Vera ficou animada. Finalmente ia participar de algo. Ia poder comemorar os 40 anos do filho. Ia poder ver a família toda reunida. Perguntou se podia ajudar com alguma coisa. Marcelo disse que não precisava, que Tatiana estava cuidando de tudo. Passaram-se 3 semanas. Dona Vera não recebia convite formal, mas achava que era porque ia ser em casa mesmo, que o convite era verbal. Comprou roupa nova, queria estar bem vestida para a festa do filho. Até que na quinta-feira anterior ao sábado da festa, Marcelo ligou. A voz dele estava estranha, meio sem jeito. Disse que tinha uma notícia ruim, que Tatiana tinha decidido cancelar a festa. Dona Vera ficou surpresa. Cancelar? Por quê? Marcelo inventou uma desculpa vaga. Disse que Tatiana estava muito cansada do trabalho, que acharam melhor não fazer nada grande, que iam comemorar com algo pequeno. Disse que no domingo iam almoçar juntos, só os 3 e o Gustavo, que seria mais gostoso assim, mais tranquilo. Dona Vera ficou desapontada, mas entendeu. Ou pelo menos tentou entender. Passou a sexta-feira. No sábado, dia do aniversário do Marcelo, Dona Vera mandou mensagem de parabéns de manhã cedo. Ele respondeu com um "Obrigado, mãe, te amo" e alguns emojis de coração. Dona Vera ficou em casa o dia todo. Não tinha o que fazer. As amigas tinham compromisso. Ficou assistindo televisão, fazendo crochê, esperando a tarde passar. Lá pelas 8 da noite, estava entediada. Pegou o celular e abriu o Facebook. Começou a rolar o feed, vendo as postagens, fotos de comida, frases motivacionais, vídeos de gato, coisas normais. Até que parou numa foto. Era da Roberta, prima de 2º grau de Marcelo. A foto mostrava uma festa. Balões dourados, mesa decorada, pessoas sorrindo. E lá no fundo dava para ver Marcelo e Tatiana. O coração de Dona Vera acelerou. Clicou na foto para ver maior. Sim, era Marcelo. Usando camisa social branca, sorrindo, com taça na mão. Tatiana ao lado dele, de vestido vermelho, também sorrindo. Atrás deles, várias pessoas. Muitas pessoas. A legenda da Roberta dizia: "Festa linda pros 40 do primo. Parabéns, Marcelo." Dona Vera sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A festa não tinha sido cancelada. Estava acontecendo naquele exato momento. E ela não estava lá. Continuou rolando o feed. Mais fotos apareceram. A cunhada de Marcelo tinha postado. Uma colega de trabalho dele tinha postado. Cada foto mostrava mais detalhes. A decoração era linda. Tema dourado e preto. Mesa enorme com salgados, doces, bolo de 3 andares. Garçons circulando com bandejas. Música ao vivo. Não era uma festinha simples. Era uma festa grande, elegante, bem planejada. O tipo de festa que leva semanas para organizar. Não tinha sido cancelada. Nunca tinha sido cancelada.
Dona Vera começou a chorar. Não de tristeza, de raiva, de humilhação. O filho tinha mentido para ela. Ou pior, a nora tinha mandado ele mentir. Tinham excluído ela propositalmente. Pegou o celular e ligou para Marcelo. Chamou várias vezes. Ele não atendeu. Mandou mensagem. Marcelo, por que você mentiu para mim? Porque disse que a festa foi cancelada. Esperou resposta. Nada. 10 minutos. 20 minutos. Nada. Dona Vera olhou de novo as fotos. Tinha tanta gente ali. Primos, amigos, colegas de trabalho. Todo mundo tinha sido convidado. Menos ela. A própria mãe do aniversariante. E foi então que tomou uma decisão. Não ia ficar em casa chorando. Não ia aceitar aquilo calada. Ia até lá. Ia aparecer naquela festa. Ia confrontar o filho e a nora na frente de todo mundo. Levantou, foi ao banheiro, lavou o rosto. Passou maquiagem, arrumou o cabelo. Vestiu a roupa nova que tinha comprado para a festa. Um vestido azul marinho. Simples, mas elegante. Calçou o sapato de salto baixo. Se olhou no espelho. Estava pronta. Chamou um Uber. O motorista chegou em 15 minutos. Dona Vera entrou no carro e deu o endereço da casa do filho. Durante o trajeto, o coração batia rápido. Estava nervosa, mas estava decidida. O motorista tentou puxar conversa. Perguntou se ela ia para a festa. Dona Vera respondeu que sim. Ele comentou que parecia elegante. Ela agradeceu, mas não disse nada mais. Estava focada no que ia fazer. Chegaram no condomínio. O segurança perguntou para onde ela ia. Dona Vera disse o número da casa. Ele ligou no interfone para avisar. Tatiana atendeu. O segurança disse que tinha uma Dona Vera na portaria. Ouviu-se um silêncio. Depois, Tatiana disse para deixar entrar. O portão abriu. O Uber entrou e parou na frente da casa. Dona Vera agradeceu, pagou e desceu. Olhou para a casa. Estava toda iluminada. Dava para ouvir música, vozes, risadas. Caminhou até a porta. Estava entreaberta. Empurrou e entrou. A sala estava cheia de gente. Devia ter umas 70 pessoas ali, conversando, rindo, comendo, bebendo. A decoração era mesmo bonita. Balões dourados por todo lado. Faixa escrita Feliz 40 anos Marcelo. Mesa enorme com comida. Algumas pessoas olharam para Dona Vera quando ela entrou. Ficaram surpresas. Ela reconheceu alguns rostos. Primos de Marcelo, colegas de trabalho que tinha visto em fotos. Continuou andando. Procurou o filho com os olhos. Viu ele lá no fundo, perto da mesa de comida, conversando com um grupo de amigos. Tatiana estava ao lado dele. Começou a caminhar na direção deles. As pessoas abriam caminho. Alguns começaram a perceber que algo estava acontecendo. As conversas foram diminuindo. A música continuava tocando, mas o burburinho das vozes foi ficando mais baixo. Marcelo estava de costas. Não tinha visto a mãe chegar. Foi um dos amigos dele que olhou na direção de Dona Vera, ficou surpreso e cutucou Marcelo. Ele se virou. Quando viu a mãe ali, o rosto dele perdeu toda a cor. Ficou branco. Completamente branco. Tatiana, que estava ao lado, também viu. A expressão dela mudou de surpresa para raiva. Dona Vera parou na frente dos dois. A música ainda tocava, mas agora quase todo mundo estava olhando. A festa tinha parado. Todos queriam ver o que ia acontecer. Marcelo abriu a boca para falar, mas não saiu som. Tatiana foi quem falou primeiro. A voz dela saiu alta, agressiva. "O que você está fazendo aqui? Você não foi convidada." Dona Vera olhou para a nora, depois para o filho. "Eu sei que não fui convidada, Tatiana. Por isso estou aqui. Para entender por que a mãe do aniversariante não foi convidada para a festa de 40 anos do próprio filho." As pessoas ao redor ficaram tensas. Algumas sussurraram entre si. Marcelo finalmente conseguiu falar, a voz saindo baixa e trêmula.
Mãe, eu posso explicar. Explicar? Você disse que a festa tinha sido cancelada. Você mentiu para mim. Me deixou em casa achando que não ia ter festa enquanto você comemorava aqui com todo mundo. Todo mundo menos eu. Tatiana deu um passo à frente, colocando-se entre Dona Vera e Marcelo. Você quer saber por quê? Porque você não combina com esse ambiente. Você ia ficar deslocada, ia passar vergonha, ia nos fazer passar vergonha. Por isso, não convidamos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Algumas pessoas ficaram de boca aberta. Outras olharam para o chão, sem graça. Ninguém esperava ouvir algo tão cruel dito em voz alta. Dona Vera sentiu as lágrimas vindo, mas segurou. Não ia chorar ali na frente de todo mundo. Olhou para Tatiana, depois para Marcelo. Passar vergonha? Eu te passei vergonha, Marcelo? A mãe que trabalhou a vida inteira limpando escola para você poder estudar te passa vergonha? A mãe que criou você sozinha enquanto seu pai estava na estrada te passa vergonha? Marcelo não respondeu. Olhava para o chão, incapaz de encarar a mãe. Uma senhora que estava perto, tia de Marcelo por parte de pai, se aproximou. Dona Neuza era uma mulher de 70 anos, conhecida por ser direta. Tatiana, como você pode dizer uma coisa dessas? É a mãe do seu marido. Ela tem todo o direito de estar aqui. Tatiana se virou para Dona Neuza, irritada. Com todo respeito, isso não é da sua conta. É minha casa e eu decido quem entra. É casa do Marcelo também, disse Dona Neuza. E ele não tem coragem de defender a própria mãe? Todos olharam para Marcelo. Ele continuava calado, parado, como se estivesse congelado. Dona Vera balançou a cabeça, decepcionada. Olhou mais uma vez para o filho. Eu vim aqui hoje não para causar problema. Vim porque vi as fotos no Facebook e não consegui acreditar que você tinha feito isso comigo, que você tinha me excluído. Mas agora vejo que não foi só você. Foi ela. E você deixou. Você preferiu ela do que eu. Marcelo finalmente levantou os olhos. Mãe, não é assim. É sim, Marcelo. É exatamente assim. Você escolheu. Escolheu humilhar sua mãe para agradar sua esposa. E agora está todo mundo aqui vendo que tipo de filho você é. Algumas pessoas começaram a concordar baixinho. Outras pegavam os celulares para gravar. Tatiana percebeu e ficou ainda mais irritada. Vocês vão filmar? Guardem esses celulares. Mas era tarde. Já tinha gente gravando. Já tinha gente tirando foto. A história ia se espalhar. Dona Vera se virou para ir embora. Mas antes, disse uma última coisa, alto o suficiente para todos ouvirem. Marcelo, você me ligou ontem dizendo que amanhã a gente ia almoçar juntos. Não precisa mais. Não quero almoçar com você. Não quero mais nada com você. Você morreu para mim hoje. E quando você tiver filhos e eles crescerem, vai entender o que eu estou sentindo agora. Vai entender o que é ser descartado pela própria pessoa que você criou. E saiu. Caminhou pela sala, passou por todo mundo, abriu a porta e foi embora. Algumas pessoas tentaram falar com ela, oferecer carona. Ela recusou educadamente. Chamou outro Uber e esperou do lado de fora. Dentro da casa, o clima da festa tinha acabado. As pessoas estavam desconfortáveis. Muitos começaram a ir embora, inventando desculpas. Em meia hora, metade dos convidados já tinha saído. Tatiana estava furiosa. Culpava a Dona Vera por ter arruinado a festa. Marcelo estava em choque, sentado no sofá, sem falar com ninguém. Dona Neuza, a tia, foi até ele e disse algo que ele não ia esquecer. Você deveria ter vergonha, Marcelo. Sua mãe te criou sozinha e você faz isso com ela? Por causa dessa mulher que você mal conhece? Um dia você vai se arrepender. Espero que não seja tarde demais. E foi embora também. Nos dias seguintes, a história se espalhou. As pessoas que estavam na festa contaram para outros. Alguns postaram sobre o que tinha acontecido nas redes sociais
sem dar nomes, mas dando detalhes suficientes. Teve gente que ficou do lado de Dona Vera. Disse que ela tinha sido corajosa, que tinha feito certo em aparecer e confrontar. Teve gente que ficou do lado de Tatiana. Disse que era a casa dela, que ela tinha direito de convidar quem quisesse. Mas a maioria ficou do lado de Dona Vera. A maioria concordou que o que tinham feito com ela era cruel. Que mãe não se trata assim. Marcelo tentou ligar para a mãe nos dias seguintes. Ela não atendeu. Mandou mensagens. Ela não respondeu. Foi até a casa dela. Ela não abriu a porta. Tatiana ficou satisfeita no começo. Achava que finalmente tinha se livrado da sogra. Mas começou a perceber as consequências. A família de Marcelo virou as costas para ela. Ninguém mais a cumprimentava. Quando o encontravam na rua, desviavam. No trabalho de Marcelo, a história chegou. Um colega tinha estado na festa e contou para outros. Marcelo começou a ser visto de forma diferente, como o cara que tinha feito aquilo com a própria mãe. Passou 1 mês, 2 meses. Dona Vera continuou sem falar com o filho. Ela estava magoada demais. Tinha aceitado muitas coisas ao longo dos anos. As visitas curtas, a nora mal educada, o distanciamento. Mas aquilo tinha sido demais. Marcelo começou a perceber o que tinha perdido. A mãe sempre ligava toda semana. Agora não ligava mais. Sempre mandava mensagem no domingo. Agora não mandava. Sempre aparecia com alguma comidinha. Agora não aparecia. A casa ficou vazia sem ela. Mesmo que as visitas fossem curtas, mesmo que Tatiana reclamasse, sempre tinha um calor da presença da mãe. Agora, não tinha mais. Gustavo, o filho pequeno, começou a perguntar pela vovó. Marcelo não sabia o que responder. Tatiana dizia que a vovó estava ocupada, mas a criança sentia falta. 3 meses depois da festa, Dona Neuza, a tia, ligou para Marcelo. Disse que Dona Vera tinha sido internada. Estava com pneumonia, fragilizada, precisando de cuidados. Marcelo foi correndo para o hospital. Quando chegou no quarto, viu a mãe deitada na cama, magra, pálida, com soro no braço. O coração dele apertou. Dona Vera olhou para o filho e virou o rosto. Não queria falar com ele. Marcelo se aproximou, tentou segurar a mão dela. Ela puxou a mão. Mãe, por favor, me deixa conversar com você. Dona Vera não respondeu. Continuou olhando para o outro lado. Marcelo sentou na cadeira ao lado da cama e começou a falar mesmo assim. Disse que tinha sido o maior erro da vida dele. Que tinha deixado Tatiana manipulá-lo. Que deveria ter defendido a mãe. Que estava envergonhado, arrependido, sem conseguir dormir direito desde aquele dia. Dona Vera continuou em silêncio. Mas ele percebeu uma lágrima escorrendo pelo rosto dela. Passou 1 semana. Marcelo ia ao hospital todo dia. Ficava lá horas, mesmo que a mãe não falasse com ele. Levava flores, frutas, qualquer coisa para agradar. Tatiana reclamava. Dizia que ele estava perdendo tempo, que a sogra estava de birra, que ela ia perdoar de qualquer jeito. Marcelo, pela primeira vez, ignorou a esposa. Disse que isso era entre ele e a mãe dele. Dona Vera recebeu alta depois de 10 dias. Dona Neuza a levou para casa e ficou uns dias cuidando dela. Marcelo continuou visitando, mesmo que a mãe ainda não falasse com ele. Até que uma tarde, 2 semanas depois da alta, Dona Vera finalmente falou. Por que você fez isso comigo, Marcelo? Ele estava sentado na sala da casa dela. Levantou os olhos, viu a mãe ali de pé, olhando para ele com aquela expressão de dor. Porque fui fraco, mãe. Porque escolhi errado. Porque deixei aquela mulher me manipular e me afastar de você. Você me humilhou na frente de todo mundo. Eu sei. E nunca vou me perdoar por isso. Você mentiu para mim. Me deixou em casa sozinha enquanto comemorava com todo mundo. Eu sei, mãe, e sinto muito. Sinto muito de verdade. Dona Vera se sentou no sofá, longe dele. Ficaram em silêncio por uns minutos.
Não sei se consigo perdoar, Marcelo. Não sei se consigo voltar a confiar em você. Eu entendo. Não estou pedindo perdão imediato. Só quero uma chance de mostrar que mudei. Uma chance de consertar. E Tatiana? Ela continua lá, me odiando. Você acha que ela vai mudar? Marcelo suspirou. Não sei. Mas sei que não vou mais deixar ela me afastar de você. Não vou mais escolher ela em detrimento de você. Dona Vera não respondeu. Mas também não mandou ele embora. Foi um começo. Hoje, 1 ano e meio depois, a relação entre Dona Vera e Marcelo está melhorando aos poucos. Ela ainda não perdoou completamente. A ferida ainda está lá, mas está tentando reconstruir. Tatiana continua sendo Tatiana. Não pediu desculpas, não mudou. Mas aprendeu a tolerar as visitas da sogra porque Marcelo deixou claro que não ia mais ceder. O casamento deles está desgastado. Brigam muito. Marcelo questiona decisões dela que antes aceitava calado. Tatiana percebe que perdeu o controle que tinha sobre ele. Alguns acham que vão se separar eventualmente. Outros acham que vão continuar juntos por conveniência, pelo filho. Mas Dona Vera está vivendo melhor. Tem mais dignidade, mais respeito próprio. Aprendeu que não precisa aceitar migalhas de afeto, que não precisa implorar por lugar na vida do filho. E aquela festa, aquele sábado à noite de humilhação, acabou ensinando algo importante, que às vezes é preciso se impor, confrontar, não aceitar o inaceitável, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. E você? Já passou por situação de ser excluído de festa da família? Como reagiu? Confrontou ou deixou passar? E se fosse você no lugar de Dona Vera, teria feito o mesmo? Teria aparecido na festa? E no lugar do Marcelo, conseguiria perdoar a si mesmo depois de fazer isso com a própria mãe?